Olá, sejam todos bem-vindos à Casa dos Binenos. E é um prazer recebê-los aqui mais uma vez, contando a história que foi escondida, que foi negligenciada por todos esses anos, mas que está chegando até você, a história dos Bnei Anussim. Quem são os Bnei Anussim? Aqueles judeus provenientes da Península Ibérica, né, que de lá vieram para o Brasil, foram para a Turquia, foram para o Marrocos e para muitos outros lugares do mundo. Fato é que hoje no Brasil existem 100 milhões destes judeus, 100 milhões dessas almas e muitas delas, a maioria ainda está aguardando um despertar. Um despertar para quê? Um despertar para a religiosidade, para a cultura, para a vida, uma vida judaica, uma vida de Torá. E aqui eu recebo a nossa bancada especial, já estamos juntos aqui há muitos dias, né, falando sobre essa história. Moshe Melahim, Beni, excepcionalmente e com muita honra recebemos o Rabino Moshe El-Meskani, né, e Juan Pablo Leguizamon, nosso Yohanan. Então, Rabi, nós sabemos que o povo judeu sempre sofreu com o ódio gratuito, né? E um dos motivos por toda essa perca de identidade do povo judeu é fruto, né, do ódio gratuito. É fruto do ódio gratuito. Isso é chamado em hebraico de Sinat Hinam, um ódio gratuito. E aqui a gente vê a importância disso para o eterno. Quando vê dois episódios que a Torá relata, um é o dilúvio. Em seguida vem a Torre de Babel. No dilúvio, as pessoas, elas falavam em Deus, mas se odiavam umas com as outras. O que Deus fez? Destruiu aquela humanidade. Permaneceu só Noé, sua esposa e seus 3 filhos e as suas noras, e assim repovoou a terra. Na geração seguinte, veio a Torre de Babel. Na Torre de Babel, as pessoas não falavam em Deus. Elas queriam fazer uma torre para atingir Deus, como se pudesse matá-lo, matar a Deus. Olha. O que Deus fez? Não matou ninguém. Deus não matou ninguém. Deus veio somente confundiu a linguagem deles, os espalhou pelo mundo. E eu pergunto, por que Deus não matou eles? Como fez no dilúvio. Porque para Deus é mais importante a união entre os seres humanos do que nós falemos em Deus e nós somos um contra o outro. Ele prefere que a gente não fale nele, se for o caso, mas que a gente tenha realmente essa ligação e esse amor gratuito um pelo outro. Ou seja, É a parte mais importante. está orando aos céus e querendo matar o nosso próximo, acaba aqui por anulando uma coisa com a outra. A outra. Então, seguindo então sobre o ódio gratuito. Então a gente está vendo que a gente tem que vencer isso. A gente tem que ter realmente o meu companheiro, o que está próximo de mim, e está precisando, ou não está precisando, uma conversa que possa animá-lo. Tudo isso faz a minha conexão, que através dessa conexão que eu consigo atingir Deus, já que nós somos fragmentos do infinito Deus. Por isso nós somos finitos. Então na união que eu tenho com outros finitos, eu posso atingir de fato essa conexão com Deus. Então é muito importante nós, que vivemos numa sociedade multifacetada, com muitas personalidades, com crenças mais variadas, eu também não posso ter ódio dessas pessoas. Se alguém pratica uma coisa que eu não concordo, deixa ele tá lá, porque ele entende que deve ser isso, é a verdade para ele. Então eu tenho que ter a consciência que eu acho que eu estou com a verdade, e assim eu sigo ela, mas eu não posso desprezar o outro, o meu semelhante, por eu não concordar com ele. Quando a Torá escreveu, amarás o próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo ali aquela pessoa que é igual a mim. Ela pode ser uma pessoa próxima, diferente de mim, mas tem a obrigação de amá-lo também. Então isso é uma regra geral dentro do judaísmo. Então, se na minha casa eu sou judeu, mas porventura o meu pai não é judeu, meu pai é católico, minha mãe é espírita, outro meu irmão segue o candomblé, e assim por diante. Vou fazer uma guerra dentro de casa?
Eu tenho que ter uma consciência de saber ter uma convivência com essas pessoas. Logicamente, se eu puder convencê-las com uma língua suave para quebrar esses ossos, logicamente que é uma vitória para o eterno. Mas eu não posso fazer disso uma guerra para que eu venha matar ou destruir, ou então maltratar, porque essas pessoas não concordam com o tipo de vida ou o tipo de crença que eu tenho. Então isso é importante para todos nós que estamos fazendo uma crença a Deus, a ter esse respeito pelo nosso semelhante, mesmo que ele seja diferente de mim. Agora, as pessoas podem se perguntar, poxa, mas por que surgiu a Inquisição, né? A Inquisição, parte dela era fruto, né? Era o ódio gratuito contra os judeus, mas tinha um contexto, um contexto político, um contexto econômico que levava os judeus a estarem no centro desse ódio, assim como também na Alemanha, na Segunda Guerra. Verdade. Eu entendo que a gente, ao ver a vida do rei Davi, foi um homem guerreiro. Além de ser aquele que louvava a Deus, não está escrito os salmos, ele escreveu. E a gente percebe que a maior dor do rei Davi não foi os seus inimigos que ele tinha, que ele venceu. Foi a briga com o filho dele, Absalom, exatamente, o Absalom. Foi uma dor muito profunda para ele. Ele brigou com alguém que era dele mesmo. Então a gente vê, por exemplo, a questão do cristianismo. O cristianismo é algo derivado do próprio judaísmo. Então, esse inimigo mais próximo é muito complicado, igual a dor do rei Davi. Então a gente percebe que aqueles nossos irmãos que seguiam um caminho de fazer idolatria, adorando um irmão nosso, Jesus, ou seu nome em hebraico, Yeshua, e por eu não concordar com essa visão, aquele ódio foi crescendo. No decorrer da história, aquele ódio foi, tu não concorda com isso? Você não adora Yeshua? Você não adora Jesus? Eu vou te matar, vou te perseguir. E assim surgiu a Inquisição. Então a gente tem que vencer esses que são nossos parentes, que são nossos irmãos, que são nossos próximos. Não faça isso, cara. Vamos ter uma convivência pacífica. Se você tem uma ideia que não é igual à minha, tá bom. O que precisa ter chama-se respeito mútuo. E isso vem através do amor gratuito. Shalom a todos. Interessante que quando Lutero lutou para que os judeus se unissem a ele, e como eles não concordaram com as teorias, com as ideias dele em questões de religião, ele passou a odiar, falar que era um antro de perdição às sinagogas. Ódio gratuito por não concordar com as ideias dele. Historicamente, Rabi, teve uma proposta, né? Como Yohanan bem trouxe, na reforma protestante, no início, né, desse descolamento do cristianismo do primeiro século, Lutero procurou os judeus. É verdade, cara. Como foi falado pelo nosso irmão e amigo Yohanan, o Lutero, quando fez as suas próprias teses de crença, ele procurou apoio, procurou convencer os judeus. Como os judeus não o apoiaram, aí ele criou também aí um ódio virulento contra os judeus, chamou de raça de víboras e outras coisas mais. E isso foi culminar, antes de perdição, isso foi culminar com o Holocausto na Alemanha nazista. Todo esse passado. Ele influenciou Hitler. Diz um escritor que ele influenciou Hitler, assim como outros evangélicos que também foram contra o judaísmo, que fez com que ele levasse esse fogo contra os judeus. Então nós temos em vários momentos da história, né? Aí depois antes, né, no primeiro fato onde o povo judeu foi exilado, depois novamente, e depois então a cada passagem de tempo nós temos episódios que visam a destruição, né? Nós comemoramos uma festividade, Purim, né? Que também é resultado de ódio gratuito, né? Nos tempos históricos. E ali representava uma destruição física, né? Física. Que foi proposto por Haman,
o Agagita é de Amaleque, né? Era o rei ele era um amalequita. E a gente percebe que esse Amaleque, então, ele se perpetua de geração em geração. E quando chegou na Alemanha do Holocausto, a gente vê que todos esses ódios acumulados de século a século, aquilo chegou naquele tamanho máximo e chegou a algo que é impensável. 6 milhões de judeus morreram em 5 anos. Poderosas nações. Então, como que isso aconteceu? Então, realmente, o ódio é uma coisa muito perigosa para nós, seres humanos. Nós temos que fazer um trabalho muito profundo para que a gente não venha a causar esses maltratos e essa dor a um semelhante como eu. Rabi, inclusive, agora a pergunta que não quer calar, para que você que nos acompanha compreenda. A gente fala sobre o Sinat Hinam, ódio gratuito, a gente vê tantas abordagens fantásticas aqui, mas a pergunta que não quer calar é como prevenir e como tratar quando acontece da pessoa manifestar esse Sinat Hinam. A gente sabe já da questão da necessidade da Teshuvá, mas eu quero conclamar a todos que nos acompanham que compreendam que sem que nós trabalhemos nossas midot, que aí nós vamos ter obras especiais para tratar essa questão, as leis dos temperamentos expressadas em Ilhot Deot, as leis tratadas pelo Rambam, que ensinam a conhecer os diversos tipos de temperamentos, e aí nós vamos entrar no autoconhecimento e na compreensão de como eu funciono, como o meu cérebro funciona, como minhas emoções funcionam. Eu me esquento com facilidade, eu fico enraivado, Loalai não a mim, mas eu fico enraivado com facilidade. Como que funciono? Quando eu compreendo como eu funciono, eu vou entender em qual dos traços específicos desta obra eu me enquadro e qual o tratamento espiritual mais adequado. Eu queria passar a palavra e queria que o Rabi de repente explanasse, se possível ainda, sobre a questão do Rambam, que como médico fantástico que fazia cirurgias complexas há acho que mais de 900 anos atrás, mas que não tem uma linha sobre medicina convencional que eu tenho conhecimento, mas que tem muita obra sobre as leis que envolvem o crescimento espiritual e o crescimento na compreensão e o controle do temperamento. E por que isso é importante para fechar? Porque se você sente o ódio é uma palavra muito pesada e ela começou lá na raiva, na intolerância. E nós vemos que hoje nós temos o diálogo interreligioso, Shimon. O diálogo interreligioso é aquele diálogo que você consegue conversar com amplas religiões, expor como você entende as coisas do Eterno, elas expõem a delas e o ouvinte vai escolher o caminho que ele quer seguir. Isso é diferente de um debate, por exemplo. Então, eu queria que o senhor puder falar um pouquinho pra gente sobre essa questão. O Rambam, Rabi Moshe Ben Maimon, era um judeu, vivia na Península Ibérica, era um grande sábio dentro do judaísmo, era médico, era filósofo, era um grande literato e nas suas andanças saiu da Espanha, passou pelo Marrocos, chegou até o Egito, lá ele virou o médico do sultão do Egito na época. Tinha curas milagrosas que ele fazia, logicamente milagrosas no sentido de ele conhecer como trabalhar com as ervas, como trabalhar para fazer realmente ter o foto, remédios. Então o Rambam chegou a atender deitado. De tão cansado que ele tinha praticamente o dia inteiro fazendo cuidar dos médicos, tratamentos médicos. Então a gente percebe que através desse conhecimento a gente ajuda toda a humanidade. Para a gente vencer esse ódio gratuito, além do trabalho pessoal, é dito que o Deus só dá para nós a redenção se a gente for o contrário do ódio gratuito. Quando o primeiro templo foi destruído, ele foi destruído por 3 pecados básicos. A gente cometia imoralidades, a gente cometia assassinatos, a gente cometia idolatria. E aí veio a destruição do templo. Como eram pecados que estavam expostos, dava para se ver, então Deus também expôs quanto tempo a gente ficaria exilado. Como disse Jeremias, lá em 25, 70 anos. E ao cabo de 70 anos a gente conseguiu retornar. Foram redimidos por Ciro, rei da Pérsia, e logicamente por Deus, a gente retornou para a terra de Israel.
Mas na destruição... Isso, com Neemias. Mas na destruição do segundo templo, a gente não cometia mais imoralidade. Também a gente não cometia também idolatria e nem assassinatos. E por que a gente teve então a destruição do segundo templo? Ele foi destruído pelo ódio gratuito. Ou seja, um ódio que estava no meu coração e não estava exposto. O meu semelhante não estava sabendo que eu poderia estar com ódio dele e vice-versa. Da mesma maneira que isso não foi exposto, Deus também não expôs para nós quando terminaria o nosso exílio. Ele demorou praticamente 2000 anos de exílio. Só nesse século XX que a gente conseguiu retornar para a nossa terra e reconstruir um Estado judaico, onde lá o sábado é feriado, onde as festividades do ciclo anual, como as nossas festividades do Ano Novo, Rosh Hashanah, do Yom Kippur, o Dia do Perdão, Sukkot, Pesach, Shavuot, é feriado. E toda a alimentação que você encontra dentro dos supermercados, tudo vem com aquele selo cacheiro, tudo é realmente próprio para o alimento. Então a gente vê que isso é a forma de uma redenção perante o Eterno. Lá a gente tem a possibilidade concreta de fazer um serviço perfeito a Deus. Então esse é o objetivo do nosso retorno para a terra de Israel, para a gente alcançar realmente, para a gente ter méritos, muito mais méritos, e assim alcançar o nosso Olam Abá. Nós que vivemos aqui fora da terra de Israel, a nossa obrigação é servir a Deus, tentar evitar a idolatria, fazer realmente um combate perfeito, uma linguagem bem acessível, que todos possam abandonar essa idolatria e ajudar os nossos irmãos que estão lá na terra de Israel. E como fala um tratado talmúdico, 3 coisas conseguimos com bastante dificuldade. Uma, morar na terra de Israel. Outra, o estudo da Torá. E o terceiro é alcançar o mérito de ter um mundo vindouro. Então que Deus possa abençoar todos nós, que cada um consiga, mesmo com essa dificuldade, vencer a dificuldade primeiro interna e depois as circunstâncias que nos rodeiam, para que a gente possa fazer realmente um serviço no nosso coração, com aquele fervor, com aquela alegria do dia a dia, servir a Deus. E assim a gente vai vencer com certeza esse ódio que pode estar no coração de cada um de nós. O Rabino falou bem na questão do convívio com a família, Sim, né? sim. Entre É um desafio. pai, mãe, né? De manter a relação, mesmo que não praticam o judaísmo, que cada um venha praticar a sua fé. A Parashá que nós estudamos no Shabbat anterior, a Parashá Kitzá, ela fala justamente de... Nossos sábios falam a respeito de Jacó, quando viveu na terra de Labá, ali junto com seu sogro, né? Que o sogro criou aquele ódio, né? Sem que Jacó tivesse praticado alguma coisa. Então, aquele ódio que ele criou foi a ponto de querer tirar a vida de Jacó. Então, Jacó, como o nosso sábio diz, ele percebeu, conheceu, né? Ele viu que aquela pessoa com quem ele estava lidando não tinha personalidade, não era uma pessoa de caráter, tinha personalidade. Então, há situações que a gente tem que também saber lidar, né? Não vamos criar um conflito com a família, mas é importante que a gente também possa criar as situações para que a coisa não venha a se agravar, né? Porque senão, num ambiente, muitas vezes, de criar um conflito, ou alguém que está querendo criar alguma coisa, mesmo que a gente não queira, porque a gente às vezes é meio que forçado a querer, né? Então... São questões, Rabi, antes que o Hanan se pronuncie, são questões, Rabi Elimescani, que não existem dentro do judaísmo regular. Vamos colocar esses conflitos familiares que existem dentro dessa comunidade dos judeus emergentes. Por quê? Verdade. Você se pega ali praticando uma religiosidade, uma cultura e muda. Mas nem todos vão te acompanhar. Nem todas as pessoas... nós temos casos dentro das comunidades onde o marido, o pai, ele foi servir ao Eterno, mas a família nem religião tem, né? Ou muitos estão ligados a outros sistemas religiosos, outras culturas. O pai
precisa guardar o Shabat, mas a família toda está trabalhando nesse dia. O pai precisa comer kasher, mas a família não. A família continua com a sua alimentação. E aí existem os conflitos e os problemas. Justamente. Chegamos a uma conclusão em lidar com pessoas que são contra o judaísmo, que às vezes não adianta você argumentar. Não adianta mesmo, que está totalmente tampado. Quando, às vezes, o filho pergunta certas coisas, eu nem respondo, porque não adianta, não vai entender. Ele só acredita naquilo. Meus filhos todos nasceram na Adventista da Promessa. Então, eles são ferrenhos. E não adianta. E com outras pessoas que às vezes nos indagam, que lhe façamos compreender, mas é difícil convencê-los. Então, isso cria mágoa, ressentimento, ódio, cólera, e tem vezes que até as pessoas batem no outro, a pessoa que está discutindo. Eu me lembro que meu pai foi defender o Shabbat com um líder. E ele falou, eu não posso com esse aqui, que ele pegou a Bíblia assim, mas com esse aqui eu posso. Mandou-lhe um soco, né, na testa. Quer dizer, uma pessoa como essa não adianta você discutir. Rabi, tem que ter paciência. As pessoas querem entender, né? Mas por que só eu? Por que só eu me despertei e a minha família não? É um conflito. É um conflito. Pois é. É um teste também. É um teste, é um desafio. Deus, na nossa vida, como eu falei, para a gente alcançar o Lamabá, a gente passa por provações nesse mundo daqui. As provações são mais variadas. Provação de moral, provação de sentimentos ruins que eu tenho que vencer, pensamentos malévolos. Então é uma vida, 80 anos, 100 anos, outros mais de 100 anos, vou conviver com isso, eu tenho que vencer isso. Então aquele que está vivendo uma situação como essa, que tem brigas com seus familiares, em matéria de religião, tem que saber vencer isso daí. Como foi dito, Shimon, em relação ao judeu regular, ele que historicamente é judeu, da família dele, ele talvez não enfrente esse tipo de problema nessa ordem, mas tem outras ordens. É comum, né? Esse problema é tão comum. Mas tem outras ordens de problemas. Ele vai enfrentar o problema, por exemplo, aquele judeu agora tornou-se um judeu religioso. Extremamente religioso, ele guarda as coisas na minúcia. E a família dele não guarda isso. Aí gera conflito. Olha só. Eu li um caso no jornal ainda, quando morava em Israel, na década de 90, de uma mulher que ela escreveu a história dela. Ela era uma mulher judia, o marido também, mas um judeu, digamos assim, sem ser religioso, nem ele nem ela. Não era religioso. Então, não tinha Shabat, não sei, uma lembrança, mas nada de... Aí, de repente, o marido começou a frequentar uma sinagoga. E ela, não, é legal que o rabino falou, isso até aí tá muito legal, né? Aí ele foi ficando mais religioso. É Shabat agora, não vou sair de casa, vou ficar aqui. Aí que ele foi aumentando. Olha, mulher, você precisa ir na mikve, pra gente manter uma relação conjugal. Aí no começo, ela ficou, tinha que ir na mikve, que história é essa, isso aqui, né? Aí foi aumentando. Até que depois chegou a um nível que tinha que separar a cama, onde se dorme, quando a mulher esteja naquele período menstrual dela. Aqui não venha ter relação com... para não ter relação com o marido. Aquilo ali foi o ápice para ela. Eles acabaram brigando mesmo e tudo mais. E não tinha como ela ficar com ele. E assim ela se largou. Depois casou com outra mulher. Mas ela contou uma coisa interessante no livro dela. Ela falou isso com felicidade. Ela disse a única vantagem que ela viu no marido dela quando ele foi ficando religioso, e assim ele parou de trair ela. Virou um homem mais honesto. Olha só. E se ela suportasse justamente essa questão ritualística, ela podia ter um casamento muito feliz. Mas são desafios. São provações. E ela tomou um outro caminho. Não, ao meu ver, foi um caminho, talvez não tinha sido benéfico para ela. Mas nós todos temos a liberdade de tomarmos essas decisões. De tomar esse caminho ou aquele outro. O Eterno me advertiu. Toma o caminho da bênção. Toma o caminho da vida.
Então essa é a lição maior para nós. E tem a questão do Shalom Bait, Rabi. Sim, Shalom Bait é muito importante, um dos momentos que a gente deve acender a vela de Shabat. Por que se acende a vela de Shabat? Para que tenha Shalom Bait, para que o Shabat seja realmente um deleite, seja desprovido de atritos, principalmente marido, mulher, ou na casa, ou na família, para que isso possa ser uma alegria perante o eterno serviço de um sábado alegre. Muito bem. Então, são desafios que você, Benanos, né, que está vivendo isso na prática, vai encontrar. Né? Você vai ter conflitos familiares, você vai ter conflitos religiosos, conflitos culturais, e cabe então, através desse conhecimento que você está adquirindo com os nossos sábios, com os nossos mestres, saber contornar isso da melhor maneira possível e ter um lar de paz, Beni. Não só na questão do lar, né, mas toda a cadeia do processo. Porque o que acontece, e a gente já tem encontrado essa situação, com muitos indivíduos, quando cai a ficha de que ele viveu 20 anos, 30 anos, 40 anos, sendo conduzido por um caminho, por uma instrução, que não é aquela que a Torá determina, né? Ele sente-se como traído pela situação e aí ele quer dar aquela espécie do grito da vingança, né? Se vingar de toda aquela situação. Ele tem que abrir mão disso, né? Meu coração. Para você consertar o teu caminho, não precisa destruir o caminho do outro, né? Deixa as coisas para trás e vai em busca, né, do seu objetivo, né? Eu fiquei tantos anos, agora eu vou fazer um trabalho pesado em cima, né, para compensar, né, para vingar da situação. Para que fazer isso? Né? O sistema vai continuar existindo, né, de onde ele está saindo, tá? Não é aquela atitude dele que vai resolver a situação. Tem que fazer mais ou menos o que Yosef fez diante dos seus irmãos. Causou um dano para a gente, o sistema causou um dano para a gente. Fomos catequizados de uma forma na contramão, né? Desconstruindo os valores da Torá. Não temos que fazer nada contra esse sistema. O sistema vai continuar existindo. Nós temos que resolver a nossa situação, né? Yosef disse para os seus irmãos: todo mal que vocês intentaram fazer contra mim, Hashem reverteu isso em bem, em coisa boa. Nós temos que cuidar da nossa trajetória, do nosso caminho, né? E desfrutar das coisas boas que virão e deixar as águas que já passaram, né, quieta lá no céu, e fazer a nossa trajetória. Esse é o caminho que precisamos fazer e orientar as pessoas que querem percorrer. Baruch Hashem, Beni. Pô, fiquei pensando aqui, você falando aí, Mas assim, você falou de Yosef Hatzadik, né? Hatzadik. E o fato é que quanto maior o tzadik, eu estava olhando aqui, está em Maseret Sukkot 52a, diz assim: quanto maior o nível de tzadikut, de justiça de um tzadik, maior a Yetzer Hará, maior é a força de resistência que ele enfrenta. E eu preciso que a gente compreenda o seguinte, que todas essas lutas que envolvem nossos contextos fazem parte de um processo de zehut, de méritos, que a gente precisa ter também. Olha, que mérito haveria para nós se nós chegássemos aqui, cumpríssemos a vida aqui e não tivéssemos provação, não tivéssemos dificuldade. Então, se você que nos acompanha tem dificuldade, enfrenta alguma situação na sua vida que está sendo difícil, guarde emuná no Eterno, sua emuná, sua fé, digamos assim, no Eterno, sua confiança no Eterno de que tudo passa. Então, para a gente compreender, uma breve historiazinha para fechar aqui meu comentário, foi pedido pelo rei Davi uma joia, né, que representasse ali, né, a história é muito bonita, representasse ali algo muito belo, mas também muito útil.
E aí, sem muita inspiração, o joalheiro real foi lá para o Shlomo HaMelech, rei Salomão, e pergunta ao rei Salomão: olha, o que é que eu posso fazer que seja útil, mas que também seja extremamente belo? E o rei Salomão aí, ele dá a sugestão: faça um anel e você vai escrever a inscrição, né? Isto também passará. Então, quando as coisas estão ruins, você vai se lembrar de que isto também passará, assim como o rei Davi. E quando as coisas estiverem boas, também você vai lembrar de que isto também passará, para que você não se ensoberbeça e não venha incorrer no erro de se exceder e manter a humildade, mantendo assim a humildade, então isso também passará. Muito bem. Nós ficamos por aqui, agradecemos a você pela sua presença neste canal, sua presença neste programa, e convidamos você a se inscrever. Se você acompanha na internet, deixe o seu like. Isso é importante para que mais pessoas como você e eu tenham acesso a estas informações, a este serviço que a Associação Anusim Brasil vem trazendo para os Bnei Anusim. Um abraço a você, muito obrigado e até a próxima. Shalom!